você abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas 12, versículo de número 13. Glória a Deus. Diz assim: disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: Homem, quem me põe, pois, a mim por juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens ou de riqueza que ele possui. E propôs-lhe esta parábola: o campo de um homem rico produziu com muita abundância. Aleluia, Deus. Então ele dizia ou pensava consigo mesmo, dizendo: E agora, o que farei? Não tenho onde guardar tantos bens, tantos frutos. E disse: Farei isso: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi para minha alma: Alma, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Versículo de número 20. Deus, porém, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, se tem uma coisa que Jesus gostava de fazer, era falar em parábolas, contar parábolas. E alguém pode se perguntar: o que é uma parábola? O que são parábolas? As parábolas, dentre alguns significados, o principal significado das parábolas é que elas eram a forma, o meio, a maneira, a didática de Jesus falar sobre coisas espirituais, dando exemplos naturais. Entenda, as parábolas eram as maneiras, eram os meios, eram as formas, era a didática de Jesus falar de coisas espirituais usando exemplos naturais. Aqui em Lucas, no capítulo de número 12, Jesus ele é cristalino, Jesus ele é claro, Jesus ele é objetivo, ele é direto. A Bíblia diz que um homem do meio da multidão chegou para ele e disse: Mestre, meu irmão, diga para meu irmão que divida comigo a minha herança. Ou seja, Jesus estava ali em meio à multidão, fazendo o que ele mais gostava de fazer, que era ensinar, que era instruir, que era orientar as pessoas acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus. Talvez você esteja só ouvindo a minha voz, talvez você esteja só me vendo aqui pela internet, mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que amava instruir, que amava orientar, que amava ensinar acerca da palavra de Deus, Ele também está agora neste lugar, nessa noite, neste momento, por meio dessa palavra, instruindo-nos por meio da sua palavra, nos orientando acerca do reino dos céus. Por que que Deus, mesmo depois de milhares de anos, continua usando Jesus por meio do Espírito Santo, através dos seres humanos, para nos instruir e nos orientar sobre a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque o livro, na verdade, a carta aos Romanos, no capítulo de número 12, no
versículo de número 2 diz assim: que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A parte final do versículo de número 2. Ou seja, por que neste momento você está ouvindo esta palavra? Por que neste momento essa palavra vem para nós? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para mim, para nós e para você que está aí agora. Entenda que Jesus, ele mesmo depois de milhares de anos, continua instruindo a igreja, orientando a igreja. Como pastor, que Jesus continua instruindo, que Jesus continua orientando. Ora, querido, antes de Jesus, antes da pessoa de Jesus subir aos céus, ele fez uma promessa e ele também a cumpriu. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei até vós o Consolador. Ele há de vos guiar a toda a verdade. Glória a Deus. A toda a verdade. Então, se hoje você está aqui, é porque você foi guiado pelo Espírito Santo, você foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o pleno desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E o que acontece aqui em Mateus, em Lucas, no capítulo de número 12, versículo de número 13. O que acontece aqui é exatamente uma instrução de Jesus. Ele está ali, em meio à multidão, fazendo como que já foi falado, instruindo, orientando, ensinando as multidões. Ele estava fazendo o que ele está fazendo agora por meio desta live, através dos louvores e através desta palavra que está sendo pregada agora. Ele está nos instruindo, ele está nos orientando. E aqui em Lucas 12, 13, uma pessoa em meio à multidão, ele chega trazendo um questionamento, uma situação para Jesus. Sabe por quê, querido? Porque muitas pessoas enxergavam Jesus também como um juiz. Só que lá em Israel, naquela época, havia um conselho chamado Sinédrio, em nossa língua, e em hebraico conhecido como Sanhedrin. O que é o Sinédrio? Ou o que é o Sanhedrin? É o conselho dos 70 doutores da lei, que julgavam as causas do povo de Israel. Desde o roubo de uma galinha até a morte de uma pessoa, era julgado pelo Sinédrio. Aí você entende por que Jesus também foi julgado pelo Sinédrio. A questão é que Jesus, eu não vou dizer que ele era um homem sábio, não. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é a própria sabedoria. Salomão foi um homem sábio, mas Jesus é a sabedoria em pessoa, personificada. João diz que o verbo se fez carne, ou seja, a sabedoria se fez carne e andou entre nós. Então, Jesus era muito mais do que sábio, ele era a própria sabedoria. Um homem, ele é a própria sabedoria. Um homem chegou e disse assim: mestre, diga para o meu irmão dividir a herança comigo. Ou seja, como esse homem chegou para Jesus, tratando Jesus como um juiz, Jesus faz questão de explicar qual é a função dele. E ele acaba de dizer aqui, ele diz assim, olha, veja, no versículo de número 14, Lucas 12, 14. Jesus diz assim: homem, quem me colocou como juiz ou árbitro entre vocês? Ou seja, Jesus está dizendo: homem, eu não estou aqui para julgar essas causas entre vocês.
essas briguinhas entre vocês, esses probleminhas assim, de herança, de bens materiais. Não é esse. Você está olhando para mim com o olhar errado. Você veio até mim olhando para mim como você olha para os 70 doutores da lei de Israel, que julgam causas humanas, causas naturais, causas superficiais. Eu não fui constituído juiz sobre vocês para julgar essas causinhas, essas coisinhas, não. Mas eu quero contar uma parábola. Ele disse: um homem tinha muitas propriedades, ele tinha um campo, e esse campo dele de plantação prosperou tanto, ele progrediu tanto, que aquele homem se ensoberbeceu. Ele olhou para tudo que ele tinha, ele olhou para a abastança dos seus produtos, dos seus frutos, e ele disse consigo mesmo: eu vou derrubar os meus celeiros, e quando eu derrubar os meus celeiros, eu vou construir locais para poder armazenar, para poder depositar os meus bens, para poder depositar o meu alimento. E aí eu vou dizer para a minha alma: alma, regala-te, alegra-te, porque tu tens bem em abundância, tu tens muita coisa. Alma, fica tranquila, porque tu estás abastecida de muita prosperidade. Aí, Jesus diz que nessa parábola, uma voz, de repente, rompeu o pensamento daquele homem. E essa voz, Jesus diz que é a voz de Deus, que disse para aquele homem: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tu tens para dar em troca dela. Ou seja, uma voz rompeu o pensamento deste homem, e essa voz foi a voz de Deus que disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens para dar em troca dela. Queridos, o que Jesus estava dizendo aqui é que muitas vezes nós seres humanos, muitas vezes não, na maioria das vezes nós como seres humanos, nós desenvolvemos um tipo de visão chamada visão de porco. A visão de porco. Você sabe como é a visão de porco? Ela é focada em olhar só para as coisas da terra. Ela é focada em olhar só para o chão. Veja que o porco, ele não tem a articulação do pescoço que lhe possibilita olhar para o céu. Uma das poucas vezes que o porco olha para o céu é quando alguém vai pegar o porco e matar o porco, vira ele, e o porco finalmente, contra a sua própria vontade, ele virado olha para o céu no momento da morte, quando vai morrer. É exatamente assim que estão muitas pessoas. Elas passam a vida inteiras focadas somente no trabalho, focadas somente no sucesso profissional. É claro que trabalhar é importante. Você precisa pagar as suas contas, você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa suprir as necessidades da sua família. É claro que estudar também é importante. Você precisa obter conhecimento e precisa se capacitar e se preparar para alcançar outros degraus. É claro que tudo isso é importante, mas a palavra de Deus diz lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 15, eu quero que você abra lá, por favor. Se você tem Bíblia Sagrada, você que está em casa acompanhando e você que está aqui, abra a palavra de Deus. Na primeira epístola aos Coríntios, no versículo de número 15. Capítulo de número 15, melhor dizendo. Versículo de número 19. Primeira epístola aos Coríntios, 15, versículo de número 19. Aleluia. Diz assim:
Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Repito, se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os seres, as pessoas mais infelizes, mais miseráveis. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. O que está registrado aqui é a vontade de Deus expressa por meio de capítulos e versículos. E no versículo de número 19, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 19, o Senhor expressa o seguinte: se esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os seres, de todos os homens. Então, é lamentável quando a gente acorda, quando a gente passa o dia, quando a gente trabalha, sem se lembrar de Deus, sem ao menos tirar um momento do nosso dia para refletir nas Escrituras Sagradas, sem ao menos, nem mesmo antes de dormirmos, nós dobrarmos os nossos joelhos para podermos falarmos com Deus. Sabe, quando a gente começa a planejar o nosso dia seguinte, sem dizer se Deus quiser, mas só dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ei, querido, lembre-se, acima de você, acima da sua riqueza, acima do seu dinheiro, existe um Deus glorioso e todo-poderoso que está no controle de todas as coisas, e você só amanhece o dia seguinte, não é se você quiser, é se Ele quiser. Glória a Deus, aleluia. Eu e você. Esse homem chega aqui em Lucas, no capítulo de número 12, aonde nós estávamos lendo inicialmente, e ele olha para Jesus como se Jesus fosse um homem qualquer, que fosse apenas dar uma palavra: olha, tá vendo? Aceita, divide a riqueza comigo, divide a herança comigo, porque Jesus falou, ele é um dos juízes também. Ou seja, a Bíblia nos faz entender que este homem foi até Jesus simplesmente para ouvir Jesus falar alguma palavra em favor do litígio judicial que havia entre ele e o irmão dele, por conta de uma herança. E quantas pessoas não estão exatamente nessa situação? É exatamente isso que acontece. Quando a gente morre, muitas vezes, é só o que sobra, é a família brigando, disputando com quem que vai ficar a casa, com quem que vai ficar o carro, com quem que vai ficar a moto, com quem que vai ficar a pensão, com quem que vai ficar a aposentadoria, com quem que vai ficar o seguro. Aí começa a briga, começa a confusão, começa a discórdia, e os irmãos que eram tão unidos, agora foram separados, por quê? Por causa do acúmulo de bens, e agora eles estão brigando pelos bens. E aí mais uma vez a palavra do Senhor diz: é infeliz o ser humano que espera em Deus somente nessa vida. Glória a Deus. Ei, Aleluia. exatamente agora este é o momento oportuno e propício para se falar disso. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão estocando comidas dentro de casa. Dizem para não sairmos para a rua para trabalhar, mas você vê o desespero das pessoas nas filas do banco para receber dinheiro. Para quê? Com medo de passar fome e ficar com fome dentro de casa. Quando sai do banco, as pessoas também vão para os supermercados e ali elas fazem filas e mais filas, aglomerações e mais aglomerações. Por quê? Porque muitas vezes, e eu já até ouvi alguém dizer: eu posso morrer disso, eu posso morrer daquilo, mas eu não morro de fome, eu não morro de barriga seca, porque o ser humano sabe o quanto a fome dói. Mas o pior do que a fome da sua barriga, querido, é a fome da sua alma eternamente. Se você viver afastado e morrer longe da presença de Deus, essa vai ser a fome e desespero eterno, a fome e desespero por passar a eternidade longe da presença de Deus. Oh Deus, aleluia, Deus, oh soberano Deus.
Aleluia. Aleluia, Deus. Fala, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, Glória a Deus. toca no coração dessa pessoa, Senhor. Foi exatamente isso que o homem fez, é que o homem começou a estocar comida. Começou a estocar e disse, ó, eu não quero nem saber dos outros, eu não tô nem aí, eu sei que lá na minha casa eu tenho comida, dá pra me passar quarentena, noventena, oitentena. A pessoa fica estocando, ou seja, ela tá preocupada só consigo, ela tá preocupada só com a sua família. E o Senhor pergunta, e a tua alma? Aleluia. E a tua alma? Como está a tua alma? Quanta gente com medo de morrer? Se tem medo de morrer, não está certo da sua salvação. Porque o apóstolo Paulo disse, eu reputei por perda todas as coisas. E hoje, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele tinha plena certeza e convicção que estava diante de Deus. Se hoje ou amanhã eu fosse acometido dessa pandemia, desse vírus, eu pegasse esse vírus e morresse, sabe o que isso significava? Simplesmente que a minha missão na terra havia cumprido, porque Deus não vai te tirar daqui sem que antes Ele cumpra a missão dele por meio da tua vida. Aleluia. Ramandaya Shendelabas, Aleluia, Deus. Aleluia. Yamarabasu Kendemeneyavas. Ei, querido, quando o dia chega, não adianta se esconder. Você pode estar onde for. O Salmo de número 59 fala da onisciência de Deus. O Salmo de número 91 fala da onisciência de Deus. Para onde me irei da tua presença? Se eu pegar as asas da alva e subir até os mais altos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas trevas, ali também tu estás. Portanto, não há lugar nenhum de onde eu possa me ausentar da tua presença. Aleluia. Então, querido, sabe qual é o lugar mais seguro? É estar na presença de Deus. Aleluia. Sabe qual é o meio e as recomendações mais eficazes para que nós possamos viver em paz, em segurança e vivermos bem? É seguirmos as recomendações da palavra de Deus. Aleluia, Deus. As recomendações da palavra de Deus. O que é que adianta lavar a sua mão se a sua alma está imunda, cebosa? Eita, Deus. É forte, Jesus. O que é que adianta eu lavar as minhas mãos se o meu coração estiver sujo? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca, porque a boca fala aquilo que o seu coração está cheio. Glória a Deus. Louco, você que está estocando comida, se hoje pedir a tua alma, se hoje pedirem a tua alma, o que darão em troca? O que você vai dar em troca? Eita, Deus. Aleluia. É exatamente isso que Jesus queria que aquele homem entendesse. Que não importa o teu status social, não importa a tua riqueza, os teus bens, se você é desempregado, se você é concursado efetivo, se você é empresário, não importa o quanto você tenha, você tem um corpo, uma alma e um espírito. Um dia esse corpo carnal vai se desfazer, comido pela terra, queimado pelo fogo ou destruído pelas bactérias, os germes, os micróbios, mas a tua alma e o teu espírito, eles precisam ter um destino final, e o destino que Deus deseja que a tua alma tenha, e Ele expressou isso lá na cruz do Calvário, é o destino do céu, é o destino da glória. É por isso que nessa noite essa palavra vem até você. O Espírito de Deus está nos instruindo, o Espírito de Deus está nos ensinando. Então prioriza o que é importante, que é a
presença e a palavra de Deus. Aleluia. As pessoas estão brincando. Mas enquanto as pessoas estão brincando, tudo aquilo que Jesus falou continua acontecendo e tudo vai se cumprir até o fim, como ele profetizou, como ele falou. Como ele falou. Então, amados, esse homem, ele vem até Jesus e ele expõe uma questão natural. E Jesus fala para ele de coisas espirituais. Mais importante do que tudo que você tem. Aleluia. Mais importante do que tudo que você é. Depois daqui, o mais importante é aonde eu e você estaremos.